Olá, meu nome é Anair Belo, eu sou do curso de Pedagogia da Universidade Uninter e estou fazendo estágio no ensino médio. O meu trabalho é de Geografia. Vou falar sobre o meio ambiente e o consumo e a produção de lixo, como podemos cuidar também do meio ambiente. Globalização e meio ambiente. Com a globalização, entramos no século XXI extraindo cada vez mais recursos naturais para, por exemplo, construir moradias, irrigar plantações e fornecer matérias-primas para a indústria. Além disso, boa parte desses recursos é explorada ilegalmente ou sem planejamento adequado, aumentando a degradação do meio ambiente e o comprometimento à demanda das gerações futuras. Uma característica marcante do início do século XXI é o agravamento em âmbito global de problemas ambientais que afetam a vida de milhões de pessoas, como a poluição do ar, o desmatamento discriminado, a escassez de água potável e as mudanças climáticas, o consumo e a produção de lixo, a oferta abundante de produtos, a indução ao consumo e a obsolescência programada levam as pessoas a comprar mais do que necessitam. O consumo excessivo levanta a questão sobre a utilização em escala crescente dos recursos naturais do planeta. Com a intensificação da intervenção humana no ambiente terrestre, o ciclo do consumo e alimento pela busca de lucros cada vez mais maiores por parte das empresas e pela entrada de mercados emergentes que ampliam as perspectivas de agravamento do consumismo nas próximas décadas. A questão da água. Associado ao mundo da produção industrial e agrícola, o abastecimento de água é um problema que se coloca como risco imediato à vida na Terra. Alguns países sofrem com a carência de água potável. Os problemas no consumo. De acordo com o relatório Desenvolvimento Humano de 2015, parte significativa do consumo de água no planeta correspondia à irrigação agrícola, o que indica que houve aumento da oferta de alimentos, mas também que a atividade tem um padrão insustentável de utilização dos solos e da água. Assim, o volume de água disponível para suprir necessidades de populações cada vez mais numerosas está diminuindo. O uso de produtos químicos, como pesticidas e fertilizantes, assim como o despejo de esgotos domésticos e industriais sem tratamento, por exemplo, vem contaminando nascentes e rios, no campo e na cidade, tornando as águas impróprias para o consumo. Uso da água no setor industrial. De acordo com os dados da ONU, as indústrias representam cerca de 19% no consumo total de água potável disponível no mundo. As cadeias industriais utilizam a água de diversas formas na lavagem de equipamentos, materiais e instalações, nos sistemas de refrigeração, na geração de vapor para produzir energia e no processo de produção das mercadorias. Consequência do aquecimento. Acredita-se que os efeitos das mudanças climáticas já são visíveis. Furacões, ondas de calor, secas e enchentes estão mais frequentes e intensos. Um dos efeitos mais preocupantes é a elevação do nível dos oceanos,
que ameaça várias cidades litorâneas e ilhas. Outra consequência dessas mudanças é a alteração da biodiversidade, com a possível extinção de várias espécies de animais e vegetais. As mudanças climáticas e a produção de alimentos. As mudanças climáticas também podem afetar a produção agrícola e a pecuária, criando um cenário de insegurança alimentar em diversas regiões do mundo. Eventos climáticos extremos, como chuvas torrenciais ou fortes secas, afetam diretamente as áreas destinadas aos cultivos agrícolas e às pastagens. Conferências mundiais sobre o meio ambiente. Conscientes dos graves danos ambientais que podem ocorrer com o aquecimento global, muitos países reúnem-se em conferências de âmbito mundial, organizados pelas Nações Unidas. O desenvolvimento sustentável, a erradicação da pobreza e a economia verde também foram tomadas na Conferência Rio 2020, realizada no Rio de Janeiro após 20 anos de Rio 92. Durante a conferência, diversos movimentos sociais, inclusive de povos indígenas, protestaram em defesa do meio ambiente e das causas sociais. Como se pode observar, os recursos energéticos e o meio ambiente. O aumento da demanda global por recursos energéticos, em especial por parte dos países emergentes que enfrentam o rápido processo de industrialização e crescimento econômico, tem gerado preocupações quanto à segurança energética e um maior interesse em buscar fontes de energia consideradas sustentáveis e que também podem gerar menos impactos negativos no meio ambiente. Para entender a essas necessidades, foram efetuadas nas últimas décadas amplos investimentos em fontes de energias renováveis, isto é, aqueles que se recompõem na natureza em um tempo curto e, portanto, são inesgotáveis, como a eólica e a solar. Os investimentos nessas fontes de energia têm o objetivo de substituir as fontes convencionais, consideradas não renováveis, isto é, provenientes de matéria orgânica, que leva milhões de anos para se decompor, não havendo tempo hábil para se renovar na escala de vida humana, como os derivados do petróleo, gasolina, óleo, diesel, gás natural e carvão mineral. Para refletir, o século XXI será marcado pelos conflitos por causa da água. De acordo com os dados de 2017, pesquisados pela Organização das Nações Unidas, ONU, mais de 180 milhões de pessoas no mundo não têm acesso a serviços básicos de fornecimento de água. Apesar de ter um direito universal, em muitos locais o acesso à água potável é limitado, seja pela escassez hídrica, seja por danos causados nas redes de abastecimento, pelos conflitos armados. A maior parte da população que sofre por a falta de água atualmente vive em países afetados por guerras civis, elevada violência e instabilidade política e econômica. Acredita-se, entretanto, que
Com as mudanças climáticas, a escassez hídrica em diversas regiões do mundo aumentará, marcando o século XXI por conflitos em torno da água. Desmatamento. Cerca de 60% da floresta tropical já foi devastada. As árvores nativas são derrubadas para dar lugar a campos destinados à agricultura ou à formação de pastos para a pecuária. A madeira é usada como fonte de energia ou como matéria-prima para as indústrias de móveis e de papel, além de comprometer a biodiversidade. O desmatamento deixa os solos descobertos e mais expostos à erosão. Uso dos solos. O solo é um recurso natural de grande importância e sua manutenção é fundamental para o êxito da atividade agrícola. Muitos dos problemas ambientais que ocorrem no continente asiático estão ligados ao uso intensivo do solo e aos impactos ambientais negativos gerados pelas atividades agropecuárias. Para combater a erosão e evitar o empobrecimento dos solos, é necessário adotar ações como manejo adequado, rotação de culturas, adubação voltada à manutenção dos níveis desejáveis da matéria orgânica, conservando ou melhorando a fertilidade do solo e suas características físicas, químicas e microbiológicas. Sem a utilização de técnicas adequadas, o solo se esgota e a produtividade é afetada, diminuindo as colheitas e a possibilidade de reservar alimentos para os períodos sem plantio.